Violência na região do entorno de Brasília. Um açougueiro é assassinado dentro do supermercado onde trabalhava em Valparaíso. Danilo Moreira. O suspeito chegou ao estabelecimento se passando por cliente, foi até o açougue, chamou pela vítima e atirou diversas vezes. Logo após o crime, ele fugiu. Na região sudeste do estado, uma mulher morre em um acidente entre uma moto e uma bicicleta na GO 330. Um cerimonialista de Anápolis ofende e ameaça diarista que presta serviço na casa dele em áudio enviado pelo WhatsApp. Bruno Mendes. Nós conversamos com a diarista aqui de Anápolis, que foi humilhada por ter recusado fazer uma faxina. Com certeza eu vou arrumar outra pessoa. Uma pessoa digna de frequentar a minha casa e limpar as minhas sujeiras. Porque você é digna de limpar nada. Ela disse que vai representar criminalmente contra a pessoa que encaminhou os áudios. Os detalhes dessa história vocês ficam sabendo na edição de hoje. A Prefeitura de Caldas Novas anuncia novo decreto permitindo que os hotéis voltem a atender com 100% da capacidade. Bruno Dourado. Bares, restaurantes, lojas varejistas poderão ampliar o horário de atendimento. Hotéis, flats, acomodações, de modo geral, poderão então trabalhar agora com 100% da capacidade. E a gente mostra que caminhoneiros de todo o país estão recebendo orientações sobre como garantir a segurança nas rodovias. É agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, 10 de novembro. O mês está voando. Bom jornal para a gente. A Polícia Militar de Valparaíso tenta encontrar um homem que atirou e matou a sangue frio um açougueiro lá da cidade. Vamos ao vivo, então, conversar com o repórter Danilo Moreira, que tem mais informações sobre esse assassinato. Danilo, você sabe a motivação? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você, para todo mundo que acompanha o J1. A polícia ainda não sabe o que motivou esse crime, mas nós conversamos agora há pouco com a delegada Carolina Matos, que está investigando esse caso, e ela disse que não descarta nenhuma hipótese, inclusive passional, já que há uma informação aí que a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-mulher do suspeito que cometeu esse crime. Na manhã de hoje, a delegada passou aí ouvindo diversas testemunhas que presenciaram esse crime. Inclusive, a informação que a delegada recebeu é que a vítima e o suspeito, eles tiveram, na verdade, uma briga na semana passada. O que a gente apurou até o momento, Tiago, esse crime aconteceu na tarde de ontem, dentro de um supermercado em Valparaíso de Goiás, no entorno aqui do Distrito Federal. O suspeito, ele chegou até o supermercado se passando por cliente. Logo depois, ele foi até o açougue. De acordo com o boletim de ocorrência, ele chamou pelo nome da vítima. Assim que o açougueiro chegou próximo ao suspeito, ele já sacou a arma e começou a atirar contra a vítima. Um colega aí do açougueiro que estava aí passando pelo momento, quase foi atingido pelos disparos. A vítima se jogou no chão, tentou esconder debaixo do balcão, mas infelizmente não conseguiu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o suspeito que cometeu esse crime, ele conseguiu fugir. Nós entramos em contato aí com a rede de supermercados e o responsável pelo supermercado disse que não vai se pronunciar sobre o caso, disse apenas que está colaborando com as investigações. Tiago, é com você. Matou a sangue frio realmente, hein, Danilo? A gente estava vendo as imagens ali, claro, são imagens muito fortes, inclusive nós congelamos ali, em respeito a você de casa, entra, se passa por cliente e atira várias vezes. A gente segue acompanhando, então, a investigação da polícia em relação a esse caso. Obrigado por sua participação, Danilo. Foi enterrado no final da tarde desta segunda-feira o corpo do piloto Matheus Barbosa, de 22 anos. O velório foi no ginásio Carlos de Pina. Amigos e familiares se despediram do atleta que morreu depois de um grave acidente na pista de Interlagos, em São Paulo, durante uma corrida do campeonato de motovelocidade. Matheus era considerado um piloto experiente e uma das grandes promessas do esporte na modalidade. O enterro foi no cemitério Parque, em Anápolis. Uma mulher morreu em um acidente na GO 330 em Ouvidor, região sudeste de Goiás. Deixa eu acionar então ao vivo a repórter Aline Braga, que tem mais informações sobre esse caso aí. Oi, Aline, boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, que triste falar de mais um acidente com morte aqui nas estradas do Sudeste goiano. Desta vez foi no trecho da J-330 entre Ouvidor e Catalão. A piloto de uma moto, essa moto que a gente está vendo aí, identificada como Francisca Leite Oliveira, de 29 anos de idade, ela estava transitando na pista quando bateu numa bicicleta. Com o impacto, ela foi lançada para longe e acabou morrendo no hospital. A informação é que a Francisca morava em Ouvidor, mas estava voltando de Catalão porque ela trabalhava aqui na cidade. O enterro vai acontecer agora à tarde no cemitério lá de Ouvidor. E esse trecho onde aconteceu esse acidente, acontecem muitos acidentes porque a pista ali não é duplicada e o pessoal reclama também do acostamento, que é muito pequeno. Nós pedimos uma nota para a Goinfra, mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta. Tiago, fica aqui então ficam os nossos sentimentos para a família da Francisca Leite Oliveira, né? Com você. São vários acidentes aí, a gente vai até 1 da tarde aproximadamente, então se alguém da Goinfra estiver vendo a gente, pode mandar essa nota, porque a gente quer entender essa quantidade de acidente aí na região. Obrigado por sua participação, Aline. A Prefeitura de Caldas Novas anunciou um novo decreto permitindo que os hotéis voltem a atender com 100% da capacidade. O Bruno Dourado tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de Itumbiara. Bruno, já está valendo esse decreto? Boa tarde. Fala, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente nesta terça-feira aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Bom, tá valendo sim, viu, Tiago? O decreto que permite essa mudança, então, no funcionamento de hotéis em Caldas Novas, aqui no sul do estado, está valendo desde ontem. Foi divulgado ontem, inclusive. Agora, hotéis podem voltar a trabalhar com 100% da capacidade. Até então, o autorizado era 70%. Essa mudança, Tiago, vale também para flats, a parte hotéis, pousadas e condohotéis. Toda essa mudança deve seguir os protocolos de higiene e segurança para a prevenção da Covid-19. Quem não cumprir essa determinação pode ser fechado no mínimo por 3 dias. O funcionamento do comércio também terá mudanças. O que muda? A gente explica. Olha só, o comércio varejista, incluindo pet shops, agora podem funcionar até às 8 da noite. Supermercados, sacolões, a tradicional Feira do Luar, açougues e padarias podem ficar de portas abertas até a meia-noite. Restaurantes, jantinhas, bares, lanchonetes e pizzarias podem atender até as 2 da manhã. Esse horário vale também para distribuidoras de bebida. Farmácias, postos de combustíveis, borracharias podem funcionar 24 horas por dia lá em Caldas Novas. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira, Caldas Novas tem 2.135 casos confirmados de Covid-19, 52 pessoas morreram pela doença. Vale lembrar, Tiago, que esse dado foi divulgado na sexta-feira, hoje é terça-feira, o que quer dizer que o número de casos confirmados pode ter aumentado. A gente segue acompanhando. Eu volto com você. Com toda certeza, Bruno, você passou aí o número de Caldas Novas. Eu tenho números atualizados aqui do estado. São 255 mil casos em Goiás, 5.700 mortes. Uma crescente aí. A gente vê esse monte de flexibilização, mas a palavra certa para agora é juízo, né? Será que é hora de sair de casa para ir para um clube, por exemplo? Fica a nossa reflexão. Obrigado por sua participação, Bruno. A Agência Nacional de Transportes Terrestres apreendeu 12 ônibus que faziam transporte ilegal de passageiros no entorno de Brasília. Segundo os fiscais, além da falta de documentos, os veículos estavam em mau estado de conservação. Essa é a visão do motorista que dirigia este ônibus que saiu do Piauí, passou por Brasília e seguia para São Paulo. O para-brisa está trincado de baixo até em cima, o que é perigoso, que o vidro pode se laçar durante a viagem, tirando a visão do motorista, causar um acidente grave. E não foi só isso. O extintor do veículo estava vencido desde abril deste ano e não tinha triângulo de sinalização. E no lugar do estepe, só a roda de ferro. Esse é o estepe. Tá faltando o pneu, segundo ele estourou, mas ele não fez a manutenção. O tacógrafo, equipamento que mede velocidade e tempo de viagem, também não funcionava. Além disso, esse equipamento, ele também não tem o LAC do Inmetro. Este outro veículo também seguia para São Paulo. Além do para-brisa trincado, o pneu estava careca. Esses são 2 dos 12 ônibus apreendidos em uma operação da NTT contra o transporte pirata.
Os fiscais flagraram veículos que saíam de Brasília e de cidades do entorno que seguiam para São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande e Goiânia. 6 deles eram de empresas que usavam plataformas digitais para criar as viagens. De acordo com a NTT, além das más condições de conservação, parte dos veículos não apresentavam as licenças corretas para a realização das viagens. Alguns veículos, segundo a fiscalização, utilizavam a licença de turismo de forma irregular. Um documento que, segundo a agência, deveria ser usado quando um grupo de passageiros vai e volta no mesmo veículo. E nos casos flagrados, grupos diferentes faziam as viagens de ida e volta. Todos os veículos foram recolhidos e as empresas responsáveis multadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os passageiros que seguiam nos ônibus apreendidos foram encaminhados para a rodoviária de Brasília para seguirem viagem em veículos legalizados. A Buzzer Brasil disse em nota que as empresas que usam a plataforma cumprem os requisitos de lei e recolhem os devidos impostos. A empresa disse também que vai denunciar essas apreensões ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, porque elas descumprem decisões judiciais que garantem a livre atuação das empresas de transportes. Um motociclista que tentava fugir de uma abordagem policial sofreu um acidente no fim da tarde de ontem em Jataí. Segundo a Polícia Militar, uma viatura estava em patrulhamento pelo lago de Acuí, quando deu ordem de parada e o motorista fugiu. Ele saiu em alta velocidade, subindo nas calçadas e entrando na contramão. Numa das ruas, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu na viatura. Com a queda, ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital das Clínicas. A moto estava cheia de irregularidades e foi apreendida e levada para o pátio do Detran. O rapaz de 19 anos vai responder por direção perigosa e desobediência. Vinhetinha do Eu no J1. Agora eu te mostro, aliás, que o Emerson mandou essa foto tirada em uma fazenda lá em Goiatuba. Ficou bem bonita, hein? Parecendo uma pintura realmente. Legal. A Lucélia Souza de Anápolis mandou essa outra foto da criançada reunida. São os primos João Pedro, Ana Laura, Davi Lucas e Frederico. Abraço para essa galera aí. A Maria Divina, nome da minha mãe, mandou essa outra foto da mãe dela, a Dona Maria. Elas são de Itumbiara. Essa foto é do aniversário da Dona Maria, que foi essa semana. Parabéns, minha amiga. Muitos anos de vida para você. E de Anápolis vem essas duas lindezas. A Sofia e a Alice marcam presença aqui no Jornal Anhanguera e a gente fica todo feliz, claro, bom demais conhecer todo mundo. E você está marcando presença aqui também? Tem um monte de abraço aqui já, ó. Denilda e Davi de Lusiânia, Vilma, Carlos e Alan Carlos de Novo Planalto, Dona Marlene de Anápolis, abraço para todo mundo. Feliz aniversário para o Miguel, que está fazendo um aninho hoje. A vovó Luzilene mandou abraços, eles são lá de Anápolis. Muitos anos de vida para ele. José Carlos de Anápolis, Selma e Mari de Anápolis, Juliette de Lusiânia, Ismael e Clarice também de Anápolis. Anápolis bombando aqui o nosso WhatsApp. Francisca e Madalena de Rio Verde, Maria do Socorro de Porangatu, abraço para todo mundo aí do norte, e a Natalisa de Anápolis, abraço para todo mundo. Olha a vinhetinha do QVT aí. Deixa eu te contar que muitos segurados do INSS ainda enfrentam dificuldades para conseguir agendar as perícias para dar entrada em pedido de benefícios ou reaver benefícios cortados. A situação é ainda mais difícil para quem ainda faz tratamento contra alguma doença. O andar arrastado é reflexo das dores provocadas pela osteoporose. As pernas e joelhos inchados, consequências de uma trombose. Já a força dos braços, a dona Ângela perdeu desde a cirurgia para a retirada de tumores nas mamas em 2017. Nas mãos, todos os exames que ela usa para tentar convencer o INSS a devolver o auxílio-doença cortado no início de 2019. Quando eu entrei lá para fazer a perícia, foi uma senhora que me atendeu. Não me examinou nem nada.
e falou que era para mim pegar o resultado um outro dia. Quando eu peguei o resultado, estava lá, negado. Ela recorreu então à Justiça Federal. Por causa da pandemia, a resposta do INSS foi de que uma perícia virtual seria agendada. Até hoje, nada. A cada 3 meses, a dona Ângela precisa voltar ao médico. As consultas consegue na rede pública, mas os exames precisa pagar. Eu queria que eles pudessem implantar meu benefício de volta, né? Porque eu não tenho condições de trabalhar. Deus sabe quanto que eu estou passando, dor. E a gente imagina, né? O INSS disse que pelo fato da mulher ter procurado a justiça, ela perdeu o direito de recorrer no âmbito administrativo. Nós procuramos a Justiça Federal para saber do andamento do processo, mas ainda não tivemos resposta. É uma lógica meio sem lógica, essa história aí do INSS, né? Ela procurou porque precisava de socorro urgente. Intervalinho comercial, 12h26. A seguir, foi solto hoje o suspeito de ter encomendado a morte de Agno Raineri. Ele foi beneficiado por um habeas corpus. E antes do intervalo, a Gabriela Guimarães tem um recado importante sobre as eleições do próximo domingo. Diz aí, Gabi. Domingo agora, dia 15 de novembro, é o primeiro turno das eleições 2020. Fique atento aos horários, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E respeite também o horário preferencial, que é das 7 até as 10 horas, para quem tem mais de 60 anos e faz parte do grupo de risco da Covid. Vamos embora com imagens de Rio Verde. A gente já volta. Fica por aí.